Olá pessoal, gostaria de falar sobre esse livro aqui, ó, Revolução dos Bichos. É um livro muito interessante, muito bom. É um livro curto. O autor é o George Orwell. É o mesmo autor de 1984. Eu não li ainda 1984, mas esse livro ele me chamou muito a atenção porque eu acredito que todo mundo deveria de ler esse livro. Esse livro vai abrir os seus olhos. E aqui o autor ele vai fazer uma crítica, né? Ele vai fazer uma crítica a um sistema de governo, mas mesmo que você não saiba o que o autor está fazendo aqui, a crítica, que é direta ao regime soviético, eu até mesmo quando eu li eu não sabia, eu li, você pode ler assim de cara limpa, sem saber, que você vai entender, você vai saber. É um livro fácil, muito fácil de você entender o que está acontecendo. E por ser uma fábula, na verdade, a Revolução dos Bichos, o nome já diz, né? Animais que falam, animais que vão fazer uma revolução contra os seres humanos. E tem várias partes, tem partes engraçadas, tem partes que você se identifica. Então, acho que vale muito a pena. Você pode ler poucos dias ou até em um dia, dependendo da sua vontade. E eu gostaria de falar sobre esse livro porque ele muito me chamou a atenção, né? Aqui a gente vê, ao meu ver, o que eu tirei de lição para mim é que a sociedade ela pode tentar, né? Todo tipo de governo ele pode ser estabelecido para tentar dar vida melhor para as pessoas, mas eu acredito que nenhum tipo de governo, nenhum modelo de governo, nenhuma ideologia vai ser 100% boa, vai ser 100%, como eu posso dizer, que vai abranger a vontade, a felicidade, a perfeição que todo mundo deseja, né? Uma vida boa. E eu gostaria de refletir sobre isso, porque parece que o autor era socialista, mas ele estava criticando o socialismo. E eu acredito que independente de socialismo, comunismo, capitalismo, aqui nessa terra, o ser humano ele não vai conseguir desenvolver um sistema de governo que seja bom para todo mundo. Ah, mas por que você está falando isso? Porque o ser humano ele tem sede de poder, ele tem sede de ganância, né? Uns mais, outros menos. E, inclusive, aqui nesse livro, na Revolução dos Bichos, a gente pode perceber que aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram ali, sofriam a tirania dos homens, quando eles se colocaram no poder, tudo ficou diferente, né? A princípio, né, no início parece tudo bom, tudo flores, mas depois, no decorrer do livro, você vai vendo como que as coisas vão ficando praticamente da mesma forma, né? As promessas, aqui tem muitas promessas. E quando a gente começa a ler esse livro, a gente vê que muitas das coisas que foram escritas ali a gente vive. Pode ser menos ou mais, com mais intensidade ou menos intensidade. E mesmo que o autor ele tenha feito uma crítica ao socialismo, né? Porque cada pessoa defende uma ideologia. Ah, capitalismo valoriza a propriedade privada, a classe trabalhadora, as pessoas divididas em classes, a luta de classes. O socialismo tenta ali dividir, fazer ali aquele nivelamento, mas ali precisa ter um Estado forte para poder organizar tudo, para todos serem felizes. O comunismo já é o fim da luta de classes, mas a gente vê que nesse processo da humanidade, o ser humano ele não consegue se estabelecer de uma forma justa para todos, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas a gente vive numa democracia, vivemos em uma democracia, então nós estamos muito bem, mas também tem várias falhas, várias coisas que no papel é muito bonito, mas na prática não é bem assim. Tem até um livro que diz assim, o título do livro Democracia, o Deus que falhou, o Deus com letra minúscula, né? Esse livro é escrito por um autor, eu esqueci o nome dele, mas o nome do livro, se você procurar, você vai achar. Democracia, o Deus que falhou.
Esse autor, ele é anarcocapitalista e ele faz ali uma tentativa de dar um golpe. Ele mesmo fala, nesse livro eu vou dar um golpe intelectual na democracia. Ali ele vai falando os problemas da democracia, o poder da maioria, mas na verdade não é a maioria, também é uma elite que decide tudo, o povo trabalhando para poder sustentar um grupo de pessoas e parece que é todo mundo tendo a sua opinião, mas não é bem assim, né? Ele ainda, inclusive, ele fala nesse livro que a democracia é pior do que a monarquia, né? Ele fala que ali a monarquia, pelo menos o rei, ele vai preservar as terras para os seus futuros filhos. Já na democracia vem ali um governo, um presidente que vai usufruir, vai tentar consumir o máximo, porque ele sabe que o tempo dele é limitado. Se vocês quiserem, podem ler esse livro, ele é bom. Você não vai concordar com tudo, você também não precisa concordar com tudo, mas vai abrir a sua mente. Tem uma parte aqui do livro A Revolução dos Bichos, que tudo começa com um animal, um ancião, ele tem um sonho, ele é bem requisitado, ele é bem importante ali no meio dos animais, os animais ouvem ele é um animal, né? Porque os animais ali, eles falam, eles têm atitude, então a gente às vezes até acaba confundindo, mas esse animal, ele tem uma voz ali no meio daqueles animais e ele tem um sonho e ele fala, olha, eu sou bem vivido, eu sei o que é, o que não é. E eu sei que não é justo a forma que a gente vive. A gente trabalha, a gente tem uma vida miserável e o ser humano é o nosso pior inimigo. Então a gente precisa fazer uma revolução contra os seres humanos, porque não é justo a gente viver dessa forma. A nossa vida é miserável. A gente só nasce, trabalha igual escravo, e o ser humano usufrui tudo que é nosso. Então, ele falou, eu prevejo uma revolução, pode ser que ela aconteça agora, depois, daqui a um século, mas vai acontecer essa revolução. E quando ela acontecer, vocês vão se tratar igualmente. Aí ele vai ali formulando as ideias que vão ser estabelecidas e que vão trazer esperança. Então, todos os animais são iguais. Nós não vamos se apegar a nenhum costume humano, não vamos usar roupas, não vamos fazer o que os homens fazem. Então ele vai delimitando tudo isso, aí ele morre, mas só que os animais ficam com aquilo na cabeça. E ali eles começam a se mover para essa revolução e eles também não sabem quando que vai acontecer e como seria. Mas o livro ele deixa claro que existe ali uma classe de animais que é mais inteligente. Então, esses animais que são os mais inteligentes, eles começam a se mover, a estudar. Inclusive, eles falam que essa classe de animais, eles pegaram um livro velho que foi jogado fora e através desse livro velho eles aprenderam a ler. Então ele tem uma classe ali, tem uma hierarquia, tem os animais que não estão muito nem aí, não estão, vamos trabalhar, vamos viver mesmo essa vida, e tem aqueles que falam, não, a gente precisa lutar. Então aqui, na realidade da nossa situação, tem aqueles que, a gente vai morrer mesmo. Tem um animal que fala assim, a gente vai morrer mesmo, para que a gente vai lutar por uma coisa que a gente nem vai ficar aí vivendo, nem vai usufruir? E muitas das vezes aqui nesse mundo é assim, né? A gente acaba se acostumando, igual a realidade, a nossa realidade, né? Tem uma parte que ele fala assim, vamos trabalhar menos para ter mais comida, e a gente vê a nossa realidade também. Muitas das vezes a gente trabalha, e a gente não consegue ter a vida que a gente gostaria de ter. Por quê? Vários fatores, né? E um dos fatores é a nossa realidade, a divisão, essa divisão de classes, essa divisão de uns têm mais, outros têm menos. Mas mesmo se for alinhar ou nivelar todo mundo, sempre vai ter um ser humano, 2, 3, 4, a quantidade que for, que vai querer se sobressair. Então esse livro é muito bom mesmo, porque ele fala total realidade e o final é surpreendente. Eu aconselho que você leia, se você tiver vontade, vai valer muito a pena
O final também é surpreendente, mesmo que você tenha tido algum spoiler, porque esse livro praticamente ele foi escrito mais ou menos há quase 100 anos atrás, mas como ele conversa com a gente, por isso que é bom os clássicos, eu gosto muito dos clássicos, porque é difícil você passar por um clássico ileso. Alguma coisa você vai tirar, ou às vezes ele faz tanto um triplex na sua cabeça, igual esse daqui. Eu ainda não fui procurar a vida do autor e a real crítica que ele está fazendo aqui é específico a Revolução Russa, mas eu já vou procurar, porque o livro ele continua reverberando ali na sua cabeça e você quer saber mais. E tem um animal aqui que ele pega e fala assim, acho que é o corvo, ele fala assim, os animais estão ali meio que, poxa, a gente tem que mudar de vida, a gente tem que fazer alguma coisa, só que também não é fácil, porque eles estão sob o jugo de um ser humano ali, eles estão sob o jugo de um fazendeiro. E tem um corvo que fala assim, tem um lugar, depois que vocês morrerem, tem um lugar que vocês vão ir, é um lugar muito bom, que é domingo, todo dia é domingo, não vai precisar trabalhar, e lá tem bolo, lá tem isso, tem aquilo. E os animais que eram mais inteligentes, eles tinham uma dificuldade com esse animal que ficava plantando essa semente de que após a morte ia ter algo especial, né? Alguns acreditavam, outros não, e os animais que estavam ali na liderança ficavam com raiva, porque não queria que eles botassem no coração dos animais que depois que eles morressem, eles iam ter um lugar melhor para eles irem. E tirando para a lição da nossa vida, né, é o que acontece nos dias de hoje. Tem aqueles que falam que depois da morte a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai ter uma vida melhor. Inclusive, foi até o que Nietzsche, né, a crítica que Nietzsche fez ao cristianismo, porque no cristianismo tem isso, né, não só no cristianismo, mas em outras religiões, que depois da morte a gente vai ter uma vida melhor, vai superar todo o sofrimento que a gente teve aqui. Mas eu acredito que e Nietzsche falou sobre o niilismo, né? Porque isso traz um niilismo, a negação da vida. Ele fala que o cristianismo é a negação da vida, porque coloca Deus como a causa primeira e a causa última. Então, a pessoa vai viver para uma vida que ela não sabe. E isso começa, segundo Nietzsche, né? Começa lá no Platão, o mundo das ideias, aí começa que este mundo aqui é mau e a gente tem que focar só no mundo por vir, depois da morte. E eu acredito que cada um tem o direito de ter a sua fé, mas eu acredito que talvez Nietzsche ele tenha entendido, de uma forma equivocada, porque Jesus, quando ele disse, né, para a gente viver aqui, ele sabia, quando ele veio nessa terra, ele foi e falou assim, no mundo tereis aflições. Jesus, ele sabia que ia ter que ter esse equilíbrio da gente viver aqui nesse mundo, mas a gente não fincar os nossos pés aqui nesse mundo, onde a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, não colocar o tesouro aqui, porque realmente esse mundo, ele não vai trazer total preenchimento para nós. E talvez Nietzsche ele tenha entendido equivocadamente, porque o cristão ele não deve viver aqui como se aqui fosse um mundo horrendo e que ele tivesse que ir para a caverna e negar a vida. Não é negar a vida. É você viver aqui nesse mundo, mas sabendo que após a morte, Deus ele tem uma vida muito melhor, incomparável com essa vida aqui. Mas é claro, Jesus ele deixou bem claro quando ele já estava lá nos finais para acontecer, né, a sua crucificação, ele orando com seus discípulos, lá no João capítulo 17, se eu não me engano, ele orando pelos seus discípulos, ele falava, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E ele orando, ele orou pelos discípulos dizendo assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus sabia que a gente ia ter que viver nesse mundo. O próprio Paulo, que é uma figura que Nietzsche também não gostava, né, de Paulo de Tarso. Paulo ele falava, ore pelas autoridades, viva, a gente tem que viver. Mas o fato de você acreditar no mundo pós a morte, não quer dizer que você tem que negar a vida ou que você está negando a vida.
Até mesmo porque Nietzsche, talvez ele não percebeu que esse mundo ele tem muitas dificuldades. Então, às vezes a pessoa ela quer ter uma esperança e ela precisa ter uma esperança. E ele foi taxativo, não tem mundo após a morte, mas ninguém foi lá para saber. Então, cada um com a sua esperança, cada um com as suas crenças. Mas eu acredito, para esse vídeo não ficar muito longo, eu acredito que você pode defender comunismo, capitalismo, socialismo, inclusive o próprio Harari, que foi o vídeo que eu falei, ele falou que nós estamos se encaminhando para um império global. E a gente vê que isso vai ser possível, né? Com as tecnologias, com o povo lá do Vale do Silício, que tudo está codificado lá, todas as nossas informações, nós vivemos na era da informação, que é até aquele livro do Byung-Chul Han, se eu não me engano, a Infocracia, ele fala, nós vivemos na era da informação, o controle das informações, a gente acha que está livre porque a gente pode colocar tudo quanto é tipo de informação na internet, mas o controle está nisso mesmo, as nossas informações estão tudo ali, todos os nossos dados, tudo que a gente faz, a gente vive na internet praticamente. Então, tem o avanço da ciência. Então, o controle, ter um império muito grande, com controle de tudo, vai ser bem mais fácil. Mas eu creio que nós vamos passar, eu não, porque eu não quero estar aqui. Vai ter um império aí, você sabe do que eu estou falando, um império global. Mas o verdadeiro reino mesmo, o único que vai... Gente, a gente já... Pela história a gente vê todos os impérios que passou, a gente vê que mesmo com toda a tecnologia, o ser humano, muitas das vezes ele prefere explorar o universo lá em cima, os planetas, gastar dinheiro com aquilo lá, e muitas das vezes não resolve os problemas aqui de baixo. Não que eu seja contra a ciência ou negacionista, mas eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Muitas das vezes o ser humano, por ele ser ganancioso e só pensar em si, mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com todas as ciências, os impérios, tudo avançando, as nações, né? O ser humano, muitas das vezes, ele não consegue resolver os problemas que é do seu próximo ali, do ser humano, a fome, as coisas que precisa resolver, né? Tem dinheiro para guerra, para ir enfrentar, mas às vezes os próprios cidadãos ali da nação estão passando dificuldade. Então, o ser humano ele é controverso, ele é complexo, e você colocar só a sua fé aqui nesse mundo, esse mundo não vai ficar bom, não vai melhorar, não vai ter um momento maravilhoso que vai estar todo mundo satisfeito. Nós aqui na nossa nação, é todo mundo satisfeito? Todo mundo vivendo plenamente? Não é assim. Em outras nações é pior, mas eu estou falando que não vai haver aquela plenitude que a gente sonha. A gente tem isso na nossa cabeça, trabalhar e ter as coisas, né? Mas o império que eu estou falando, o reino, que vai ser perfeito, que vai ter perfeição, é o reino de Cristo. Onde a Bíblia fala que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, ele enxugará dos olhos toda lágrima, é o reino de Cristo, que é a monarquia do Senhor Jesus Cristo. Mas não vai ser agora, né? Só Deus sabe quando. Mas eu acredito que pode passar o tempo que for, o ser humano pode defender qualquer tipo de ideologia, mas no fim o ser humano ele tem essa tendência a oprimir o outro, a escravizar o outro, mesmo que não seja igual à escravidão do passado, mas muitos vivem por aí, né, de forma escrava, e dependendo da nossa visão, até mesmo nós aqui podemos ser, né, dependendo da forma que a gente gostaria de viver a vida. Então é isso, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, porque já até ficou, você possa ler esse livro. Se você quiser, leia, vai ser muito bom, vai ser proveitoso para você. Tchau!